E mesmo após a definição de Luciano Bivar como candidato à presidência da República pela União Brasil, o ex-ministro da Justiça e ex-juiz Sérgio Moro segue em articulações para as eleições deste ano aqui. E eu vou, licença Stephanie, me deslocar até outro ponto do nosso estúdio aqui, onde está o ex-ministro Sérgio Moro, que gentilmente atendeu ao nosso convite para uma entrevista hoje de manhã. Tudo bem, ministro? Como vai? Como é que vai, Colombo? Obrigado pela visita, hein? Ministro, queria inicialmente perguntar ao senhor o seguinte: quem quiser votar no senhor em outubro, alguém que esteja nos vendo agora e é seu eleitor, vai ter de digitar quantos números na urna eletrônica? O senhor vai ser candidato a quê? Colombo, eu fiz um gesto, a gente via essa dificuldade de formação desse centro. Acho que é importante você ter um centro, pode chamar de centro democrático, uma via democrática, como for, mas para enfrentar esses dois extremos que são representados por Lula e por Bolsonaro. E qual era o cenário que eu estava assistindo? Ninguém cedia, todo mundo todo mundo, ninguém querendo admitir ser vice. Então eu fiz um gesto, tá, de me colocar, dar um passo para trás, para permitir a formação desse centro democrático. Está sendo conduzido isso no União Brasil pelo presidente Luciano Bivar. Então o meu plano agora, né, nesse momento, é esse plano nacional para a gente fazer essa construção, para habilitar o país a escapar dessa armadilha. Mas plano nacional em que candidato, em que condição? Não, isso ainda vai ser avaliado, né? Isso está sendo avaliado. Eu me coloquei desde logo, sou um soldado da democracia, né? Não estou atrás de mandato, não estou atrás de cargo. Eu voltei ao país porque eu estou preocupado com o país, com essa situação da polarização. Eu acho que os ânimos podem se acirrar muito se nós não tivermos alternativas. E o resultado da eleição também é imprevisível, mas eu sei que se for Lula ou Bolsonaro, o país estará em maus lençóis. Isso não vai ser bom para o país. Então, acho que é o momento das ambições pessoais, das vaidades serem deixadas de lado e nós perseguimos a imunidade. É o que a gente tem visto nos partidos. Dentro dos próprios partidos, tem tido essa briga. Então, o que fez a União Brasil? A União Brasil definiu o Luciano Bivar como pré-candidato à presidência e, a partir daí, tenta construir esse centro para que ele possa chegar junto com forças, com estrutura partidária, com tempo de TV, então, mas se chegar, com os recursos financeiros. Né? Se chegar, vai ser o Luciano Bivar, né? Está colocada a pré-candidatura do Luciano Bivar. Então, o senhor não é mais candidato à presidência da República? Eu coloquei desde logo, eu não posso entrar num partido e vou dizer, eu sou o dono da bola, né? E vou chutar essa bola. Então, eu vim para construir, para ajudar a construir esse centro. Qual vai ser o meu papel ainda? Isso é algo que está em definição. O senhor atribui ao presidente Bolsonaro um extremo na eleição que nós vamos atravessar agora em outubro. E uma pergunta que já foi feita ao senhor, mas eu gostaria de fazê-la, é a seguinte: ninguém pode se dizer surpreso com o fato de o presidente Bolsonaro ocupar um extremo da política brasileira, né? Ele tem posturas reconhecidas ao longo da carreira política dele, né? Desde vereador no Rio de Janeiro, depois como deputado. Quando o senhor abandona a carreira de magistrado e aceita ser ministro do presidente Bolsonaro, tendo ele dito tudo o que já tinha dito até então, o senhor já não o considerava alguém no extremo? E por que é que o senhor aceitou servir a um governo comandado por alguém que está no extremo e hoje diz que é contra o extremo? Colombo, eu nunca aderi pautas extremistas. Eu fui com o meu projeto de consolidar o combate à corrupção, melhorar a segurança pública, e nós conseguimos principalmente isso, reduzir a criminalidade e combater o crime organizado. E eu nunca aderi a essas pautas extremistas. Aliás, eu ouvi de muita gente, quando eu fui ao governo, a afirmação: puxa, que alívio que você está indo lá, que você vai servir como anteparo pela sua formação jurídica, pela sua vida de juiz, um anteparo, vamos dizer, de Estado de Direito, de leis em relação a esses arroubos. Então, assim, eu não tenho essa responsabilidade, essa culpa. Tanto que eu deixei o governo ainda em 2020, quando eu vi que o projeto que eu me dispunha a fazer, principalmente a consolidação do combate à corrupção, tinha sido prejudicado. Mas eu coloco tanto Bolsonaro como Lula nesses extremos. Eu acho que, por exemplo, hoje você vê o ex-presidente Lula falando de controle social de imprensa. Ninguém sabe o que é isso, mas reiteradamente isso é dito. Você vê também o ex-presidente Lula elogiando ditaduras como Nicarágua, Daniel Ortega, fez até aquela comparação infeliz de Ortega com a Angela Merkel,
da Alemanha, Cuba, e eles dois têm esse mesmo negacionismo, né, de negar a história, de negar os fatos, o PT em relação aos escândalos de corrupção e o Bolsonaro em a reconstrução da realidade, né, não existe mais corrupção ou a tragédia da pandemia. Então, para mim, ambos são polos extremos, daí esse momento de emergência do país, que, claro, é algo nacional, mas algo também que se reflete aqui em São Paulo, uma emergência para a gente evitar esses extremos. O senhor acha que existe um nome nessa terceira via hoje que poderia provocar de maneira mais contundente a sensibilidade do eleitorado? O senhor observa algum nome aí? E por que o senhor desistiu? Ou abriu mão da candidatura, sendo aquele que melhor pontuava entre os candidatos considerados da terceira via? Eu não desisti, mas veja, eu não vim aqui para o Brasil para participar de uma eleição, para pontuar. Eu vim não exatamente para ganhar, mas a gente precisa derrotar esses extremos. E o que a gente via é que se você não tiver essa união do centro, vai ser muito difícil. Você precisa ter uma estrutura partidária grande, você precisa ter os recursos financeiros, você precisa ter o tempo de TV. Então, assim, não é objetivo lá apenas participar de debates e ter uma boa performance. Mas em tese o nome mais pontual, que melhor pontua nas pesquisas de intenção de voto, no momento em que está todo mundo ali mais ou menos no mesmo patamar, não é um indicador importante? Certamente, mas eu coloco o meu capital político à disposição para construir esse centro democrático. Eu, somente com o capital político, não daria certo. Essa foi a minha avaliação. Daí a necessidade de fazer um movimento. E veja, todo mundo cobrava dos candidatos da terceira via esse desprendimento. É que o senhor dizia que não ia fazer, né? Então se dizia... É que o senhor dizia que não ia fazer. O senhor dizia que ia ser candidato à presidência da República, que não ia ser senador, que não ia ser deputado. Não, o que eu dizia sempre que o meu objetivo era construir esse centro democrático. Então o que a gente via, ninguém recuava, ninguém fazia nada. Né? E aparentemente essa situação, de certa maneira, permanece. Muita resistência? Então a gente tem que construir algo diferente para tentar romper essa polarização. E o senhor sentiu muita resistência do universo político partidário à sua chegada a esse ambiente, já que muita gente ali tinha no senhor um inimigo pelo papel desempenhado durante a Lava Jato? Essa é uma visão equivocada, né? O que eu fiz na Lava Jato? Eu era juiz, aplicava a lei. O que você tinha ali de maneira muito clara? Quem pagava suborno, propina. Quem recebia suborno, propina. Quem foi julgado foi por isso. Quem foi condenado, quem foi preso. Não tem aqui, o pessoal às vezes fala, teve uma criminalização da política. Criminalização da política é uma conversa. Não tem aqui uma zona cinza. O que teve foi o crime que tem que ser aplicado à lei. Isso é difícil e, claro, quem é condenado não gosta, né? Mas é o resultado de um país que tem que estar pegado à lei. É o que chama rule of law, Estado de Direito, governo de leis. É isso que constrói uma democracia sólida. Agora, muita gente não compreendeu esse papel na política e, de fato, havia essa resistência. O senhor sentiu isso? A gente sente. Agora, esse é o momento que as pessoas têm que deixar um pouco esses eventuais sentimentos pessoais de lado, né? E eu cumpri o meu dever. Se eu não cumprisse o meu dever, aí sim que eu poderia ser criticado. O senhor citou um termo em inglês aí, eu me lembrei de outro. Os advogados do ex-presidente Lula o acusam de ter utilizado o lawfare contra isso nunca o ex-presidente existiu, né, Colombo? Vamos falar seriamente aqui. Eu proferi uma decisão, ela foi mantida pelo tribunal em Porto Alegre, ela foi mantida pelo STJ lá em Brasília, ou seja, mais de 9 magistrados. Depois você teve a juíza lá, corajosa, em Curitiba, que também condenou o ex-presidente. E a gente tem o escândalo de corrupção do Petrolão. E aí faltou o Supremo, né? O senhor não citou do Petrolão, não. O Supremo autorizou a prisão do ex-presidente Lula em março de 2018. Por que o Supremo voltou atrás? É uma questão que a gente tem que perguntar ao Supremo. Eu permaneci firme sempre com os meus princípios que envolvem o combate inflexível da corrupção e dentro da lei. Eu nunca defendi nenhuma espécie de ilegalidade ou cortar caminho ou algo parecido. O Supremo volta atrás, entre outras razões, pelas conversas divulgadas a partir de aplicativos de mensagem, em que há o entendimento de que o senhor atua como um auxiliar, um membro da acusação. Nunca tem isso. Primeiro, essas mensagens foram obtidas por meio criminosos. 2, você olha aquilo lá, é um monte de bobagem, não tem nada ali. E veja,
Ainda que houvesse uma questão pessoal, a sentença, a decisão, a condenação do ex-presidente foi mantida pelo tribunal em Porto Alegre, outros 3 juízes, depois por outros 5 juízes lá no STJ. Então, fatos são fatos. As pessoas podem criar suas versões, podem ter suas opiniões, mas fatos são coisas teimosas. E a Petrobras, ela foi saqueada e quase quebrou, que as pessoas às vezes se esquecem, durante o governo do PT, né? A Petrobras recuperou e ela divulgou. E veja, dentro desse governo, que não tem uma exatamente simpatia por mim, há 2 meses atrás a Petrobras divulgou que recuperou, que entrou nos cofres. Não é uma estimativa de procuradores, não é uma estimativa de juízes, recuperou 6 bilhões de reais por conta da Lava Jato. Tá? É um número que faz inveja em qualquer lugar do mundo. Talvez seja a maior operação anticorrupção da história e propiciou a recuperação de, no mínimo, 6 bilhões de reais. Então, fatos são fatos, são inegáveis. Eu quero chamar a Basília Rodrigues, nossa analista de política, para participar com a gente dessa entrevista. Basília, bem-vinda mais uma vez. Bom dia. Obrigada, Colombo. Bom, ministro, para quem conheceu o senhor ali na 13ª Vara Federal de Curitiba, o senhor está bem diferente, né? Tá falando mais, de maneira mais expansiva, tá usando sapatênis e sem gravata neste momento aí nos nossos estúdios na CNN São Paulo. Eu gostaria de saber, no caráter pessoal, o que o senhor acha que mudou em Sérgio Moro também, né? Em 2018, a gente viu o dilema da velha e da nova política. Hoje a gente vê que tem uma só política. O senhor acha que aprendeu a fazer essa política? Basília, prazer revê-la. Olha, depois que eu deixei a magistratura, a coisa que eu mais fiquei feliz, e também o Ministério, foi poder aposentar a gravata, viu? Porque a gravata incomoda. Então, veja, são perfis de trabalho diferentes. Como juiz, eu aplicava a lei, você tem um ritual, você tem uma forma de você agir, então é diferente. Agora eu estou num outro cenário, né? Eu estou aqui me colocando para ajudar na formação desse centro político, mas eu permaneço mesmo. Claro que a gente, como agora nessa responsabilidade, tem que falar mais, tem que dialogar mais. A arte do diálogo é a política, mas, entretanto, os meus princípios, os meus valores continuam os mesmos. Eu não acho que é nem questão de política nova, nem questão de política velha. É uma questão de política clássica. Se a gente for olhar lá atrás, quando se escrevia sobre política, Aristóteles, ele fala que a política é procurar o bem comum. E quando que ela se degenera? Quando os governantes começam a buscar o interesse próprio em detrimento do bem comum. E é isso que, infelizmente, a gente está vendo no Brasil há muito tempo, que tem essa espécie de captura, né, das estruturas estatais em prol dos próprios governantes. E isso é uma questão, não é uma luta minha, é uma luta da democracia, da gente construir uma democracia sólida, baseado numa ideia, ó, ninguém pode estar acima da lei e o governo está aí para servir o povo, e não o povo para servir o governo. É basicamente essa a ideia. Política clássica. Ministro, há um assunto que vira e mexe, ressurge, não é? E ressurgiu agora com muita força a partir de áudios divulgados pela jornalista Miriam Leitão, de sessões no Superior Tribunal Militar, sessões realizadas durante o período do regime militar, não é? E ontem, o presidente do tribunal, o general, deu uma declaração dizendo que a Páscoa dele não foi afetada por aquilo, que não tem nada que pedir desculpa, não tem nada de se referir a esse passado horrível da história recente do país, não é? E o senhor participou do governo Bolsonaro, que é um governo que reconhecidamente tem, nesse período da história, uma referência, inclusive com elogios públicos do presidente, do filho, a torturadores como o general Brilhante Ustra, né? Na avaliação do senhor, o que é que nós temos de fazer com esse cadáver insepulto, para fazer um trocadilho ruim aqui, não é? Nós ainda temos de aprofundar investigações nesse sentido. Essa é uma página que o país tem de considerar virada, mesmo sem ter investigado a fundo tudo aquilo. Como é que o senhor avalia esse momento que nós estamos atravessando novamente? Colombo, aí a gente tem que fazer uma ressalva. Mais uma vez, eu fui ao governo e os meus projetos eram projetos muito claros, sempre dentro da lei, sempre do perfil da democracia. Nunca tive qualquer, vamos dizer, nunca cheguei a
tentar ou fiz qualquer declaração que pudesse, de alguma maneira, me colocar num campo que não fosse o democrático, né? Então, isso é muito claro. Inclusive, eu saí do governo. Quando eu saí do governo, eu fui submetido a uma saraivada de fake news, vindas do próprio governo. Então, o próprio governo hoje não gosta de mim. Então, a minha posição é muito clara. Eu sou um democrata, defensor do Estado de Direito, defensor da aplicação da lei. Agora, eu também não concordo com esse quadro disseminado, né, como disse, de corrupção, como era na época do governo do PT. E hoje a gente vê esses vários escândalos surgindo, por exemplo, no MEC, e não estão sendo investigados. Então, acho que nós estamos perdendo conquistas que tivemos durante a Operação Lava Jato. Estamos retrocedendo a assuntos que deveriam ter ficado no passado e bem resolvidos. Em relação à tortura, né, a posição é muito clara. Eu, evidentemente, repudio qualquer espécie de violência contra a pessoa, seja uma violência vinda de um outro cidadão, seja de uma violência vinda das autoridades públicas. Isso é crime, está tipificado ali na nossa lei. Esse período lá atrás, ele já foi estudado, revisitado, e o que nós tivemos em relação a ele foi a redemocratização de 1985. Então, a população brasileira recuperou todas as suas liberdades democráticas ali em 85. Então, isso já foi definido ali atrás. Agora, a questão aqui, a tortura, esses fatos lamentáveis no passado, ficam na história do Brasil como, sim, uma mancha, e que nós temos que ter presente, principalmente, que isso nunca pode se repetir. Mas vale resgatar esse período? Isso nunca pode voltar. Vale resgatar esse período? Isso já foi discutido anteriormente várias e várias vezes. Agora, a grande discussão que a gente precisa ter hoje no presente é qual o futuro que a gente quer construir para o Brasil. A gente hoje está numa situação preocupado, com dois extremos na política concorrendo às eleições. Ambos têm falas e dizeres que flertam com o autoritarismo. E eu vejo a mesma coisa que se falava sobre Bolsonaro em 2018. Se dizia, essas frases dele não devem ser levadas em consideração porque é para o nicho dele, mas não vai acontecer nada como presidente. A gente está preocupado hoje. Mas eu vejo as mesmas frases hoje em relação ao Lula. Ele falando coisas, as pessoas desconsiderando, mas pode acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer ali adiante. Então eu vejo essa preocupação. E a segunda preocupação, que é essencial, é a economia. As pessoas estão sofrendo com alto desemprego, a economia não está crescendo e principalmente a gente está vendo aqui uma inflação que ano passado foi de mais de 10% e a cada mês ela está batendo recordes. Então as pessoas estão padecendo de dificuldades sérias. A discussão hoje tem que ser, essa questão dos áudios, tudo bem, a gente pode revisitar e falar sobre isso, mas a questão, qual é o futuro que o Brasil quer ter? Que tipo de país que ele quer ser? Vou te dar um exemplo aqui. Eu fui recentemente para a Alemanha e fui recentemente também para os Estados Unidos. Conversando com as autoridades lá e com representantes da sociedade civil, eles têm uma preocupação muito grande com o Brasil. Tem alguns que acham que por conta dessa guerra na Ucrânia, o mundo vai se dividir novamente em dois blocos. Mas agora eles estão falando um bloco das autocracias e um bloco das democracias. O que mais me chamou a atenção foi que muitos colocam o Brasil desse lado das autocracias. Eu estava lá e disse, não, o Brasil, nossos valores são os valores das democracias ocidentais e assim nós queremos permanecer. Mas hoje tem uma desconfiança em relação ao Brasil, do que pode acontecer no futuro. Eu, na verdade, espero que o mundo não se divida em blocos. Eu espero que isso possa ser, por mais lamentável que seja essa guerra da Ucrânia, e aqui registro toda a minha solidariedade ao povo ucraniano, por mais lamentável que seja, eu espero que nós voltemos ao status quo anterior, com diferenças, mas sem divisão do mundo, nova Guerra Fria. Agora, o Brasil, se isso acontecer, ele tem que estar do lado das democracias ocidentais. Então, o senhor citou aí uma série de problemas que os brasileiros estão sentindo todos os dias, economia, enfim, falta de emprego, segurança pública. Na condição eventual de um senador, o senhor acha que vai poder contribuir para o país solucionar esses problemas? Como o senhor contribuiria em uma outra posição, menos, mais? Eu tenho dito que sou um soldado da democracia e eu acho que cada cidadão hoje, nesse momento de emergência que o Brasil enfrenta, tem que atuar dessa maneira.
todo cidadão pode contribuir para a vida política. Política não é só questão lá de quem está em Brasília, no Congresso, de quem está em Brasília lá no Planalto. Então, eu estou contribuindo para essa formação dentro agora do União Brasil. Estou dando meu apoio ao presidente Luciano Bivar para ele construir essa união do Centro Democrático. E estou atento, tanto no cenário nacional como no cenário regional, porque nós vamos ter também a reprodução dessas lutas lá no Planalto nos estados. Quem apoia quem nos estados, quem são as pessoas que estão concorrendo nos estados, quem sabe, né, a construção, a preservação da nossa democracia, a retomada do crescimento da economia possa ser sedimentada também nos estados. O Gustavo Uribe também quer fazer uma pergunta para o senhor, ministro. Bom dia, ministro. Bom dia, ministro. Agradeço a presença do senhor aqui na CNN Brasil. Eu gostaria de saber um pouco mais do destino político do senhor. O senhor disse, então, que Luciano Bivar é o pré-candidato do União Brasil à presidência da República. O senhor já disse que não será candidato a deputado federal. O cenário para o Senado Federal é muito difícil. O senhor avalia a possibilidade de não ser candidato a nada nas eleições deste ano? E uma segunda pergunta. O senhor trocou o Podemos pela União Brasil. No Podemos, o senhor tinha uma garantia de uma candidatura à presidência da República. Eu queria entender por que o senhor fez essa troca partidária e como o senhor responde às críticas de integrantes do Podemos de que o senhor foi ingrato com a legenda. Uribe, tudo bem? Olha, tudo é possível, tá? Eu me coloquei aqui naquela situação que acho que todos esses pré-candidatos à presidência da República deveriam se colocar, né, de desprendimento, porque a gente tem que construir um cenário de união nacional para que a gente possa vencer os extremos. Então, não está descartada nenhuma situação. Eu posso, inclusive, não concorrer a nada. Eu não vivo da política. Eu voltei, sim, eu estava até fora do Brasil, eu voltei para ajudar na construção de algo que possa vencer esses extremos políticos e resgatar o quê? O fortalecimento das nossas instituições, a proteção da nossa democracia e a retomada da economia que as pessoas estão sofrendo. Acho que esses três elementos são fundamentalmente importantes, até porque um acaba influenciando no outro. Uma economia fragilizada também acaba dando oportunidade para surgimento desses populistas que fazem tão mal às nossas instituições e à nossa democracia. Quanto ao Podemos, eu tenho minhas razões para sair. Eu poderia ventilar aqui uma série de críticas ali ao partido, eu acho só que isso não seria apropriado. Então eu deixo essas razões um pouco de lado. O que acontece é o seguinte, eu não voltei aqui para pontuar ou coisa dessa espécie. Eu voltei com o objetivo de gerar as condições necessárias para vencer a polarização. E na avaliação que eu fiz, esse movimento, ele era necessário. Lamento, né, todos os dissabores ali gerados ao Podemos, mas foi uma decisão que eu tomei não em vista da minha pessoa, mas em vista desse projeto político maior. E nós caminhamos juntos enquanto foi possível. Eu mantenho as minhas relações ali, quero que seja cordial, acho que a gente não tem que nada ficar aí criticando um ao outro durante esse período. Tem alguma outra pessoa lá que reclama, mas eles sabem muito bem os motivos da minha saída. Muito bem, queria agradecer ao ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, que veio aqui à CNN. Aliás, o senhor está pertinho da gente aqui, o senhor está morando em São Paulo agora. Por que o senhor escolheu São Paulo para concorrer? Não sei se o senhor tinha, se eu estiver enganado, não se iniba em me corrigir, mas o senhor não tinha vínculo com São Paulo, né? Não, eu tenho uma série de vínculos com São Paulo, inclusive, por exemplo, sou cidadão honorário de várias cidades aqui, da época da Lava Jato. Eu nunca tinha morado aqui. Tenho também homenagens, medalhas, até a Ordem do Ipiranga aqui, e tenho uma relação próxima. Eu sou de Maringá, que é norte do Paraná, sim, colonização paulista. Eu acabei fazendo essa opção, né, residindo aqui em São Paulo, porque entender nesse conjunto de construção do Centro Democrático era o movimento político necessário também estar aqui em São Paulo, porque São Paulo também vai ser um dos centros dos acontecimentos que acontecem em São Paulo, reverbera em todo o país. E se o objetivo é atuar nacionalmente, você tem que ter um olho aqui em São Paulo. Ministro, muito obrigado pela entrevista e boa sorte aí.
Obrigado, Colombo. Obrigado mais uma vez à CNN, a todos aqui que nos ouviram e ao telespectador.